Olá, que bom ter você na companhia e mais uma vez estamos juntos aqui pela Novo Tempo. Onde você está, com quem você está, em que situação você se encontra, eu não sei. Mas eu quero crer que agora nós vamos ter um bom momento juntos. Você e sua família, ou você sozinho, ou você que está descobrindo o programa agora, já nos acompanha há um bom tempo. Sejam todos bem-vindos. Esta é a sua Novo Tempo, transmitindo para você esperança, vida, amor, a palavra de Deus, falando neste momento especificamente de família, falando de você, da sua vida, daquilo que nós muitas vezes precisamos parar para administrar como conhecimento, como aprendizado e como crescimento para todos nós. Precisamos crescer e aprender com as coisas que a vida nos oferece. Nem sempre são as melhores situações que nos ocorrem, nem sempre são as melhores formas que são nos apresentadas para, a partir delas, termos lições para a vida. Mas quem disse que a vida é fácil? Mas alguém disse que a vida é possível de ser feita feliz e ser feita para a honra e para a glória de Deus. E uma das coisas mais difíceis na vida é vencer os obstáculos, sabia? Porque não tem uma escola, não tem uma cartilha, não tem a quem você recorrer ou fazer uma ligação pelo 0800 e perguntar, e agora, o que eu faço? É apenas uma construção que nós vamos uns aos outros nos ajudando, crescendo juntos, aprendendo juntos, a partir de experiências já passadas, aplicando para mim, mas é diferente para o outro. Enfim, é assim que a vida acontece. Então, calma, se você não tem ainda a resposta para você agora, calma. Vamos pensando, vamos orando, vamos perguntando a Deus e Deus vai respondendo a nós de maneiras diversas, porque Deus é um Deus de diversidade que nos ensina a partir de elementos diversos. Ele é Deus, Ele pode, mas o importante é que Ele fala conosco. Bem-vindos ao programa de hoje. Querendo falar com a gente a qualquer momento, você sabe que o nosso e-mail está à sua disposição. consultorio@novotempo.com. Conte a sua história, fale de você, fale da sua família, ou apenas mande um recado, mande um abraço, fique muito à vontade. Querendo tuitar para a gente, o nosso endereço também aí aparece para você no vídeo, para que você tuite pelo Consultório NT. Vamos falar hoje sobre um tema muito comum, mas eu trago aqui os temas comuns porque eu creio na individualidade de cada história, no ponto-chave de cada história, e eu acredito que Deus estabelece para a nossa vida momentos oportunos, onde a partir dele nós tenhamos lições importantes para a vida. E hoje é o dia de falarmos sobre preconceito, bullying, timidez. E para falar sobre isso, estou trazendo aqui comigo a presença do pastor Marcelo. Bem-vindo, bom tê-lo novamente. Obrigado, Arleide. É sempre uma alegria estar aqui com você, com os amigos da Novo Tempo. E ainda a participação do Salatiel. Ele trabalha aqui na Novo Tempo com a gente, é da nossa equipe de estúdio, mas ele é também cantor e ele vem aqui contar da sua vida pessoal. Então, nem como cantor e nem como funcionário da Novo Tempo, mas como um homem que tem uma história de vida para contar. E nós vamos aprender muito hoje com você, Salatiel. Bem-vindo. Olá, Darlide. É um prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Eu espero passar um pouco da minha experiência para você e para as pessoas que estão em casa. Então, eu já vou começando querendo saber que experiência é essa que você vem aqui contar com a gente a partir do tema que eu já expus. Vamos falar de preconceito, vamos falar de bullying, e nós já estamos vendo que você é um rapaz ruivo, por exemplo. E ali, por volta de 2, 3% da população mundial é ruiva, ou seja, um percentual muito pequenininho. E existem países, lugares que existe, inclusive, um preconceito muito direto com relação aos ruivos. Eu queria saber de você, como foi a tua experiência enquanto criança, enquanto adolescente? Conta a sua história pra gente, para que as pessoas conheçam mais uma das histórias que nos ensinam muito de alguém que sofreu bullying, sofreu preconceito e como superou. Como você disse, não é comum o ruivo, né? Então, quando eu nasci, como meus pais não são ruivos, já os parentes da minha mãe já falou para ela, olha, é seu? Porque assim, já perguntou se não tinha sido trocado. Uhum. E ela confirmou, assim, é meu. E aí, quando eu fui me entender por gente, meus pais já falavam, nossa, Salatiel, eu já perguntava, né? Por que eu sou ruivo? Já tinha 5 irmãos. Por que eu sou ruivo? Não, porque Deus te fez assim, meus pais sempre religiosos, né? E eles sempre me apoiando. Mas aí eu fui para a primeira série, para a escola, e aí quando você chega na escola, aí já começa, né? Então, eles já começavam a brincar comigo, com um personagem antigo, um humorista,
de tintones. Eu não tinha televisão em casa, então eu não sabia o que era tintones. Aham. Eu sei que quando eu chegava na escola, quando eu entrava no corredor, já a musiquinha, as criançadas, tintones, glórias, tintones. Eu não sabia o que era isso. Sabia o que era, mas sabia que era uma provocação. É uma provocação. Aí eu já chegava meio que chorando para estudar, né? Aham. E aí a minha infância, eu lembro que no intervalo teve uma ocasião que eu só chorava por causa dessas brincadeiras. Não queria ir para a escola, é óbvio, né? Por causa disso. E aí eu ficava chorando, eu chorava tanto que aí a professora veio, o que aconteceu com você? Eu não respondia, eu com a mão na cabeça chorando. E aí me levaram, colocaram gelo na cabeça, para não deve ser, bateu a cabeça. E Você estava com a mão na cabeça, mas chorando, mas significava- justamente por causa das brincadeiras das crianças ali. Estava querendo esconder o cabelo. Ô, Salatiel, a sua família entendia esse momento? Você disse que seus pais sempre cuidaram da sua autoestima. Não, filho, Deus te fez assim. Sempre te amaram e te ensinaram que você era uma criança normal, que não deveria observar isso. Mas você acha que eles entendiam a sua dor? Eu creio que sim. Eu creio que sim. É. Porque eles falavam, Davi era assim, ruivo. Eles sempre tentavam, mas eu Entendi. perguntava sempre, mãe, por que eu nasci assim? Ela sempre fala. E aí eu crescendo um pouquinho mais, minha mãe ficou grávida. E aí eu, com meu irmão, que era quase da minha idade, 1 ano e meio só mais novo que eu lembro que eu e ele ficava encostando a cabeça, a mão na barriga da minha mãe, porque eu me sentia só, né? Então eu falava assim, vai vir ruivo, né? Vai vir com a cor do meu cabelo. E brincando, brinca aqui, brinca ali, minha mãe foi para o hospital e aí minha tia veio dar o resultado. A gente ficou em casa, foi num sábado, e ela fez o suspense, ela falou assim, olha, é uma menina e ela é ruiva. E aí quando ela falou isso, eu comecei a chorar, Ai, de alegria. porque eu não estava mais sozinho, né? Então, pra você ver como eu estava me sentindo. Aham. Interessante, Darleide, que tudo depende da visão que nós temos do outro, né? Quando você analisa, por exemplo, a história do ser humano, o bullying ele começa desde o Jardim do Éden. Assim que o ser humano vem morar aqui, vamos dizer assim, na Terra, o primeiro bullying que aconteceu foi entre Caim e Abel. Caim não aceitou as escolhas que o irmão fez e chegou às vias de fato. Foi lá e matou o irmão. Você também vê essa questão do bullying acontecendo com José e seus irmãos. A Bíblia mostra claramente que ele era um menino diferente. Ele era um menino que chamava atenção, tanto pelo porte físico, né, também como pelo seu proceder, a sua maneira de ser e as suas ideias. Os irmãos não suportaram aquilo. Fizeram o quê? Tiveram a coragem de vender o irmão, né, para ir para distante, para longe. Nós não queremos mais você por aqui. Você vê o caso de Jesus. Jesus também sofreu bullying. Porque ninguém entendeu o nascimento dele. Como é que uma criança nasce do Espírito Santo? Como é que a mãe dele dá à luz sem ter um marido? Isso não existe. E Agora, a vida pastor, toda Jesus passou por isso. Nesses casos, que o senhor está descrevendo, você Sim. está aqui trazendo para a gente vê crueldade, tem maldade. Então, uma amiga até me dizia assim, Darley, a gente precisa falar para os pais, ou nós como pais, precisamos ensinar as nossas crianças a serem misericordiosas. Sim. Quer dizer, e criança tem esse lado cruelzinho, Tem. né? Ele não tem noção do todo, mas o quanto ele sofreu. Não. É um negócio Tem noção? impressionante. Tem, Darleide. Eu trabalho com crianças, com 1.050 crianças diretamente lá na escola. E A criança tem noção. tem. Por isso que coloca o apelido. E veja só que dificilmente um apelido é colocado na boa. O apelido é sempre para pegar você numa coisa que vai te doer. E as crianças têm noção disso. Com 3, 4 anos, elas já estão fazendo isso e são cruéis, como verdade. aconteceu no caso dele. Aí você chorou, já se Já. recompôs? Eu chorei, né, claro, porque eu já não estava sozinho. Engraçado que eu ficava disputando com ele. Vai vir ruivo, ele, não, vai vir cabelo preto. Beleza. Aí nós mudamos para a Bahia. Mudamos de escola. Aí eu passava em frente de uma escola batista e aí as pessoas, a molecada já falou, cabelo de fogo, cabelo de dendê, né? Na Bahia tem um dendê. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não estudo aqui, né? Mas aí deu que só ali tinha vaga. E aí a minha mãe vai e fala, Salatiel, segunda-feira vocês vão estudar lá na escola batista. Eu falei, não vou. Não, você vai. E eu não vou porque justamente por isso, que eu passava na frente da escola, as crianças me zoavam. E aí ela falou, não, você vai. E aí eu fui na segunda-feira, ela me arrastou mesmo, eu chorando, entrei chorando, fui para o cantinho da sala, mas aí passou porque aí as pessoas me receberam bem e tal,
eu vi que foi mais tranquilo, né? Acho que a professora já sabia da história, minha mãe Soube com certeza... conduzir, né? E era uma escola cristã. Exatamente. Então, passou. E aí eu fui crescendo, aí as pessoas me chamaram de ferrugem, aí eu dei por si que veio as pintinhas, né, as sardas. E aí eu já escolhi um espelho para me ver, porque eu não queria, no espelho claro eu via, eu falei, não gostei, então... Mas isso é por causa do sol, né? Salatiel, como é que foi, então, esse processo de aceitação? Se eu for te perguntar hoje, você já é adulto, você está resolvido, né? Toda essa história se resolveu, apesar de deixar marcas. É tanto que você chora ainda de lembrar que a sua irmã nasce para te fazer companhia, que foi um momento lindo da tua vida, né? Como é que você foi se reconhecendo ruivo, com sardas, com preconceito? Como é que isso você foi se encontrando? Acho que depois dos 13, 14 anos, aí eu já, né? Porque até então eu tinha esperança de que ia mudar a cor do cabelo, porque as pessoas falavam para minha mãe, né? Não, quando ele crescer ele vai mudar a cor do cabelo. Mas aí depois, acho que dos 14 anos, eu já me... Se desiludiu. Não, eu falei, não, agora eu não quero que mude mais. Então, a partir daí, eu já não tenho mais... Você foi um menino namorador? Você foi namorador? Não, aí eu fui muito tímido, né? Sou muito tímido, quem me conhece sabe. Eu só perco um pouco a timidez, assim, depois que eu sei que a pessoa sabe quem eu sou, cabelo é natural, aí eu fico à vontade, mas a Ana foi a minha primeira namorada, acho que justamente, talvez, desse bloqueio de eu chegar, me sentir, sabe, diferente. Medo de ser rejeitado, exatamente. Não se aproximava. Pastor, como que é isso para adolescente, sendo que você é um capelão, trabalha com 1.000 e tantas crianças e adolescentes? Sim. Como que é esse processo de timidez, de descobertas, de enfrentamento de situações como esta e outras? O que você presencia e acompanha numa escola, por exemplo? Darleide, é assim, todos nós, na nossa primeira infância, até os 6 anos de idade, se os nossos pais não perceberem defeitos em nós, a gente se acha a coisa mais linda do mundo. Porque, veja, quando você nasce, você fala errado e os seus pais te elogiam. Verdade. Tudo que você faz, você quebra as coisas, você anda só de shortinho, todo mundo te acha a coisa mais linda que tem. Se os pais percebem assim, a gente se acha bem. Aí vem o processo que ele falou. O grande drama é quando a gente começa a se sociabilizar com outras crianças fora de casa. Quando você principalmente chega na escola, eu não sei porquê, os seus colegas eles acham todos os defeitos que a sua família não achou e eles vão colocar apelidos exatamente em cima dessas coisas. E aí você começa a perceber o que? Cara, ou os meus pais são muito mentirosos, ou os meus colegas são os seres mais estranhos do mundo. Só que o grande drama é que a gente quer essa socialização, nós precisamos sair do lar. A opinião dos outros passa a ser de fundamental importância, e aí a gente começa a se preocupar. Aí quando chega aí por volta de 11, 12 anos, você não precisa mais dos seus amigos falando mal de você. Aí é você que olha no espelho, como ele disse, e aí começa a achar os defeitos. Se ninguém mais falar, você olha no espelho e se acha mal por aquilo que você acha que tem o problema, que é o drama da adolescência, né? A menina passa 50 vezes na frente de um espelho durante o dia, ela olha para ver se não tem defeito nenhum. Ela tem certeza que não tem, mas ela acha que vai encontrar mais um defeito. Então, a única maneira é a gente fazer o quê? É a descoberta de não só da parte externa, que aí vamos dizer assim, a grande oportunidade que Deus nos dá na adolescência e na juventude, a gente descobrir os demais talentos que nós temos, que não são só externos. Nós temos personalidade, nós temos caráter, nós temos firmeza de opinião, nós temos ideias. E tudo isso orna com a personalidade. Orna, adorei essa palavra. Como é que os pais administram isso? Porque, assim, tem mães... Outro dia, uma adolescente conversava comigo e falou assim, Darleide, minha mãe pegou outro dia a chapinha, porque é adolescente que não está satisfeita com o cabelo e normalmente não vai estar. Ela ficava, assim, horas lá no espelho, tal, para ficar do jeito que ela imaginava que poderia ficar. Perfeito. A mãe, certa vez, se incomoda com aquilo, pega aquela chapinha, enrola, joga fora, quebra. Ela, mãe, meu Deus, foi uma agressão, aquela menina estava no quarto dela. Então, assim, claro, aquela mãe deve ter perdido a paciência e, enfim, mas, assim, agrediu de tal maneira que aquela menina, dias depois, me encontra em algum lugar e me conta aquela história de como a mãe a agrediu na sua busca por essa imagem que o adolescente tanto procura. Quais são suas orientações para os pais, por exemplo? Primeiro, o pai tem que aceitar o filho que teve. Muito começa lá quando o filho nasce e o pai queria ou que fosse menino ou que fosse menina. Se os pais não aceitam desde esse momento, a bola de neve só vai crescendo.
Depois, quando chega na adolescência, o pai tem que ter a noção do filho que tem. É de se esperar que toda menina seja vaidosa. Existem pessoas que têm noções muito rígidas do cristianismo e acham, não, a mulher não pode ter vaidade nenhuma, qualquer tipo de vaidade é pecado. Não. O que a Bíblia apresenta, o pecado é a vaidade excessiva. Agora, eu acho muito estranho uma mulher não ter vaidade. Eu acho assim um ser assim, absolutamente estranho, né? E geralmente, quando a gente trabalha com adolescentes, você vê assim, uma menina que não tem vaidade, ela tem outros problemas muito mais profundos e sérios que aparecem na vaidade. E geralmente é o quê? É a rejeição dos pais e a rejeição dela para com ela mesma, né? Então, os pais precisam ter uma grande sensibilidade. Tem pais que têm sensibilidade de hipopótamo. O que é isso? O pai a não ausência consegue... absoluta de sensibilidade. Né? O pai não consegue enxergar que a filha é o que? É mulher. Ou então a mãe não consegue enxergar que o filho é um homem. E ele tem as suas peculiaridades, coisas que ele não quer mexer e assim por diante, né? Mas a mãe fica lá, se intrometendo o tempo todo. Isso faz o quê? Isso vai tornando a criança, o adolescente, cada vez mais tímido. E cada vez mais não procurando a socialização. Isso vai trazer um trauma sério na vida da pessoa no futuro. Eu estou aqui pensando, ó, se os seus pais, Salatiel, qual o nome deles? José e Rosa Alves. Seu José e Dona Rosa deve estar nos assistindo. Um abraço, um beijo. Que criatura linda que você trabalhou. Isso. E assim, o Salatiel não tem tanto tempo que trabalha aqui com a gente, mas já é amado de muitos, de todos querido, nós, né? muito querido. E você é talentosíssimo, você canta muito bem, você canta no grupo Aves, não é? São 5 rapazes? São 5. 5 rapazes, você canta muito bem, tem CD gravado. Como foi que você foi, então... Aí ele está falando aqui dos pais. E você disse anteriormente que os seus pais souberam trabalhar espiritualmente, contando para você de histórias bíblicas, tentando trabalhar a sua autoestima. Só que, às vezes, nem o que os pais falam positivamente ajuda muito naquele momento, porque a dor é muito sua, muito sua. Mas ajuda. Já imaginou se o pai, todo mundo falando, seus pais falando o contrário também? Porque quando você está fora de casa, é uma coisa, né? Então, eu só recebi a brincadeira. Mas aí já pensou se chegar em casa e você também não ter o apoio, né? Então, graças a Deus que meus pais, eles sempre deram apoio, eu sou grato a ele. E ele sempre incentivou a gente a cantar, né? Você até falou. Então, como é uma família grande, são 7 filhos. Tudo né? isso? São, então. Economia nenhuma, nenhuma. 7 filhos. Então, aí ele já colocava, os 4 homens, ele já colocava para cantar, né? Que legal. Então, foi isso que incentivou a gente a cantar. Então, são 4 meninas e 3 meninas. Me fala um pouquinho da sua irmã ruiva. Qual é o nome dela? A Sara. Sara. É mais nova, mais clara do que eu, então, e por ser mulher, não tem... É lindinha, bonequinha. Exatamente, E eu acho assim, o fator também das pessoas, hoje, eu adulto, acharem que é pintado, pela minha cor, né? Que eu sou um pouco mais escuro, o cabelo não é tão liso assim, liso nenhum, então isso também dificulta a identificação. E hoje, assim, eu tenho receio do povo religioso, assim, do meio adulto. Como a gente sai para cantar na igreja, então a preocupação é identificar logo que eu sou um ruivo natural, entendeu? Porque eu chego na igreja e falo assim, poxa, as pessoas estão falando mal de mim, entendeu? Eu chego nesse pensamento, poxa, estão falando mal de mim, alguém está falando assim, poxa, o que esse cara chegou aí com esse cabelo? Então, aí quando a gente tem a oportunidade de se apresentar, na primeira música a gente já... Mas espera aí, você pensa que as pessoas estão falando, mas não significa que elas realmente estejam falando? Às vezes sim, porque tem relatos que elas chegam e falam, ainda bem que você falou, porque meu esposo, ou minha mulher, ou tal pessoa, ou já chegou do ancião, mesmo eu falando, do ancião chegar e falar, meu querido, desculpa, mas a irmã aqui, ela quer comprovar que o seu cabelo é natural, porque ela não está acreditando e está reclamando porque que eu deixei você cantar. Entendeu? Então, tipo assim, então por isso que eu chego na igreja preocupado com esse pensamento. Não é que eu quero, mas eu, sabe, quando você chega num lugar e fala, poxa, alguém tá falando, tá pensando que eu sou assim. Quando você chega num ambiente mais tradicional, onde é estranho um rapaz pintar o cabelo desta cor, então fica assim, esse menino, né, o que ele tem de novidade aí, e etc. Então, mas assim, eu acho interessante que você coloca que às vezes você está pensando, mas a pessoa não disse nada. Sim. Então é uma coisa que você vai arrastar pela tua vida, Sim. né? Você também sofreu preconceito, bullying, alguma coisa assim? Darleide, veja só, quando você olha para ele, é interessante você ver esse tipo de bullying, né? Porque ele não tem defeito físico nenhum.
É verdade. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que manca de uma perna, uma pessoa que ficou talvez paraplégica, assim por diante, bom, a pessoa tem um defeito, mas ele não tem defeito físico nenhum. Ele é um rapaz saudável, ele só tem características diferentes. Então, isso prova para a gente o quê? Que a questão do bullying é uma questão da pessoa. O outro não precisa ter um defeito para eu achar ruim ou para eu colocar essa máscara nele. É uma questão minha. E também nem nele e nem na pessoa que perdeu a perna, ou é paraplégico, ou falta um braço, o que quer que seja, há um defeito. Há a ausência de um membro, há uma deficiência que ocorreu ou que nasceu com ela. Mas o que me dá o direito de olhar para o outro... Discriminar por causa disso. Discriminá-lo, ofendê-lo, machucá-lo, desprezá-lo. Pois é. Você me perguntou se eu sofri, eu era muito magro, né? Ai, que bom que você falou, que eu pensei que você estava querendo fugir da resposta. Então, os meus colegas, quando eu estava no internato, eles falaram assim, Marcelo, você vai ser manequim. Eu falei, mas manequim por quê? Não, você vai ser manequim de velório. Né? Aquela caveirinha, clem, 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 clem. Vou fazer o quê? Ainda mais você imagina a minha situação, magro desse jeito, uma cara magra dessa. Eu sempre tive o nariz torto, né? O meu bisavô já era assim, meu pai é assim. E com essa sobrancelha grossa. Então, amigo, todos os apelidos que você possa imaginar, eu já fui alvo delas, né? Depois que eu me casei, eu lecionava, e as meninas falavam assim, pastor, mas como é que você conseguiu casar com aquela loira? Né? Ele disse que casou com uma mulher, que namora com uma mulher bonita, eu casei com uma mulher bonita, sou casado com ela há 20 anos. Que bênção. E elas falavam, as alunas, hein, falavam para mim, cara, como é que você conseguiu casar? Primeiro que você é tão magro que de frente parece um ponto, do lado parece que já foi embora. Eu peso 57 quilos. O meu nariz é torto. Então ela fala assim, pastor, quando você está dando aula para a gente, você olha para a gente, mas seu nariz cheira para o lado. Você já pensou? Você escutar isso? Mas você vai fazer o quê? Qual é o valor do humor para administrar uma situação como essa? Mas só pode ser com humor. Você estava falando aí da questão da família. Eu acho que Deus já sabia como que eu seria, então ele me fez nascer numa família de gente que tira sarro o tempo todo. Então em casa eu nasci, a gente sentado à mesa, era um tirando a casca do outro. Eu tirava a casca do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, obviamente, né? Eu tenho uma irmã 6 anos mais nova, e a minha família toda é assim. Né? Então para mim, eu sofri o bullying, o pessoal tirava sarro da minha cara, mas eu acho que eu senti menos, por exemplo, como ele sentiu. Né? Justamente por ter essa leveza. Né? Então, hoje, às vezes, eu chego nas igrejas, eu falo, não, eu sou feia, eu sou aquela coisa, e tem sempre alguém que lá depois, na porta, fala assim, pastor, para de falar que você é feio, você não é feio. Eu digo, irmãos, que gracinha. É a bondade dos olhos de vocês, porque eu tenho noção e consciência do que eu sou, entendeu? Para mim, não tem dificuldade quanto a isso. Mas eu acho que isso me ajudou. Eu acho que ajuda, sim. Você se importava muito com os apelidos em si? Foguinho? Sim, naquela fase da infância, sim. Hoje, como é que está hoje? Hoje não. As pessoas às vezes perguntam, posso chamar do quê, né? Do que você quiser. Eu não me importo mais com apelido, só que aí acaba chamando pelo meu nome mesmo, porque, né? Não incomoda, mas eu não tenho, né? Hoje eu não tenho. Salatiel, e quando você vai, sei lá, foi fazer entrevistas de emprego, quando você foi ser entrevistado, qual que era a tua preocupação? Ou se você já sofreu alguma rejeição? Não, a preocupação ao ponto de eu chegar e falar, ó, eu sou ruivo natural, com medo de ser rejeitado. De ser rejeitado para aquela função. Pelo meu cabelo. Não sei como é que esse cara é doido, não sei. Vai que ele me dispensa só porque eu tô com esse cabelo assim. Entendeu? Então eu tinha preocupação também de falar, né? Aí alguns falam, não, a gente tá vendo, tá percebendo. Tipo assim, já entendia, né? Mas por esse fato. Você acha que perdeu alguma oportunidade por causa do seu cabelo, da sua pele? Não, eu creio que não. Que ótimo. Isso me bloqueou bastante, mas assim, não que eu tenha percebido, não, né? Na casa dele, a família brincava muito com as diferenças, vamos chamar de defeito, as diferenças entre um e outro. Vocês brincavam com isso em casa ou era uma coisa muito dolorosa para você? Não, meus irmãos não brincavam, que eu lembre, não. Não. Ele até, tem um irmão mais velho meu, ele até brincava comigo, porque como eu era muito tímido, e como eu não namorava também, né, esse tempo adulto, e mesmo na infância, as mulheres ficavam, que ruivinho, não sei o quê, e eu ficava muito tímido. Linda. E aí ele falava, se eu tivesse um cabelo que nem o seu, né, eu tava bem, ele apoiando, entendeu? Não sei se ele falava isso na sinceridade ou se estava me apoiando, mas eu não lembro da família brincar com isso. Não sei se minha mãe orientou, né? Talvez tenha sido.
Mas você não se sentia também um coitadinho, né? Não. Não era um coitadinho, ai, não fala nada para ele não O ficar peso coitadinho. maior era na escola mesmo, essa fase que... A crueldade das escolas, dos alunos nessas escolas. Bom, deixa eu dar aqui uma dica, sonho impossível, como Deus conduziu um homem que saiu do gueto ao Senado norte-americano. Agora, você pensa comigo no preconceito, pensa no que ele venceu em termos de preconceitos vividos por conta da sua cor, por conta do lugar de onde ele saiu, mas importa o lugar onde ele chegou, no Senado norte-americano, Barry Black, do gueto ao Senado norte-americano. Essa é a dica de leitura hoje. Você encontra onde? Na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. E a outra dica é a revista Família Feliz, para você pedir no nosso blog. Tem um espaço, você preenche com os seus dados e, inclusive, com o seu endereço postal. E nós vamos mandar para você de presente. Vai chegar aí na sua casa, basta que você ponha lá todos os dados. Por exemplo, você vai encontrar uma matéria como escolher com quem se casar. Você vai encontrar como Em Busca do Casamento Ideal. Um material riquíssimo sobre comunicação, sobre relacionamentos de modo em geral. Participa com a gente pedindo, tuitando, mandando e-mail, contando a sua história. Hoje nós estamos falando de bullying, preconceito e superação. Nosso intervalo é bem rápido e já estamos de volta. Vamos continuando a nossa conversa aqui, hoje falando sobre bullying, preconceito e superação, trazendo aqui como convidado o pastor Marcelo Carvalho, que é um dos nossos colaboradores aqui no consultório de família, é capelão, é pastor. Ser capelão numa escola é cuidar dos aspectos espirituais, atender os estudantes Sim. Nessa área da espiritualidade, né? Da espiritualidade e da convivência também. Convivência, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, certeza. aprender a conviver. E também estamos conversando com o Salatiel, ele é funcionário nosso aqui na Novo Tempo, trabalha na nossa equipe de estúdio, aqui comigo, todo o programa. E ele também é cantor do grupo Avis. Vai mandar abraço para eles? Não, eles não estão Com certeza. ligados. Manda aí. Um abraço para a galera aí, para a família Avis, né? Que é uma família. Então, Bruno, José Wilson, Joel e o Theo. Aquele abraço. Tem CD novo vindo por aí? Com certeza. É? Final desse ano, se Deus quiser. Tem casamento vindo por aí? Esse ano também. Esse ano também? Novembro, se Eu Deus posso quiser. contar quem é sua noiva? Pode. Eu vou contar, porque ela é bem linda e ela, assim, também é da nossa equipe. E a gente, aqui, nós somos fãzinhos uns dos outros. É a Ana Lima, apresentadora do programa Revista Novo Tempo. Pensa numa mulher apaixonada por esse rapaz. Mas, assim, só em contar, lembrar daquele momento em que a irmã nasceu e ela era ruivinha e ele se sentiu acolhido por uma... E ele chora. Eu sempre costumo dizer para as minhas amigas, enfim, lá em casa, eu falo assim, é tão lindo o homem que chora, revela uma sensibilidade. Não homem chorão. Mas homem que mostra sensibilidade é lindo. Ana, casa com ele, tá tudo certo, querida. Pastor, antes de ir para o intervalo, eu falei da questão da escola. Como é que uma escola trabalha essa questão da educação, do respeito? Como é que vocês trabalham isso em sala de aula, como uma escola? Claro que a educação sempre vem de casa. É verdade. Então, em primeiro lugar, a gente apela sempre ao coração dos pais, em nossas reuniões, até pelo meio do código de disciplina da escola, para que isso seja seguido. Uma outra alternativa que a escola tem é a questão da uniformização, né? Todos os alunos usam o mesmo uniforme para que possa fazer o quê? Diminuir as diferenças, tanto sociais quanto físicas também. Verdade. Né? É natural as meninas falarem assim, mas pastor, por que eu tenho que usar um uniforme tão feio? Porque você as vê, quando você as vê na maneira social, elas estão muito mais bonitas do que quando estão com o uniforme. Então isso é para padronizar, para que um não ataque o outro. E isso dá certo, Darlete. A gente vê lá no dia a dia, eles falam muito pouco do corpo uns dos outros. Geralmente, hoje mesmo eu estava no pátio conversando com algumas alunas e elas estavam falando do corpo delas. Você sabe, né? As meninas sempre se acham gordas. Precisa perder 3 quilos. Exatamente. Todas magras, mas todas estavam achando que tinham que emagrecer. Uma outra coisa que a escola faz também é por meio de histórias, por meio de palestras, né? Por meio do próprio contato dos professores, junto porque os professores também usam uniforme, para diminuir essa rivalidade que existe. Né? Como eu estava lhe dizendo, todo meio social é assim. Tá? Eu acho que dificilmente nós sofreríamos bullying se estivéssemos entre 2 e 3 pessoas.
haveria muito mais probabilidade para uma amizade saudável do que para o bullying. Agora, quando você junta mais do que 3, 4 pessoas numa conversa, principalmente numa sala de aula, ou, por exemplo, um exemplo clássico, né, o campo de futebol. Dificilmente 2 torcedores, eles brigam sozinhos. Mas quando junta 30 mil de um lado, 30 mil do outro, parece que o outro não pode existir só por ser de outro time. Que esse aqui é um bullying mais social do que este, não é? Então, tudo que a sociedade pode fazer para evitar isso, ela deve fazer. A escola faz o seu papel, mas nem sempre a escola consegue conscientizar isso, principalmente nessa questão do preconceito, até o aluno sair da sala de aula. Agora, quando nós usamos a palavra bullying, que é uma palavra que já está facilmente entendida, porque de um tempo para cá, mais ou menos uns 2 anos, na mídia, nas escolas, em reuniões, nós temos falado muito a respeito disso, né? A sociedade tem se mobilizado nesse sentido, mas às vezes eu penso que a palavra bullying rapidamente não dá o tom que ele realmente tem, que é um tom de agressividade. Perfeito. Nós estamos falando que quando... Violência, agressividade, violência, maldade. E aí você fala da questão da educação, da família. Pais, por favor, é em casa que nós devemos nos posicionar, é de pequenininho, é ensinando para o filho a respeitar, a amar o outro, a querer o bem do outro, independente de ele ter alguma diferença. Que diferença há num rapaz, num menino, na época, uma criança, porque ele tinha a cor do cabelo diferente, ele deveria ser tratado de modo diferente? É assim mesmo. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos a terem compaixão, serem bondosas, serem amáveis, serem respeitosas, que são questões que muitas vezes nós estamos deixando passar batido. E ensinando para os nossos filhos que tem que ser igual a todo mundo, que tem que se vestir porque está na moda, que tem que ter o sapato da moda, tem que ter o telefone, tem que ter tudo isso que está à disposição, sem levar em consideração o que realmente importa. Você tem conversado sobre isso com o seu filho? Você tem conversado com ele sobre o que realmente importa, amar o próximo, como diz a palavra? É uma responsabilidade nossa enquanto pais, porque depois ficam as delegacias, os presídios lotados, ou então consultórios cheios de pessoas com dificuldades, com complexos, ou então na vida fora, nem num canto nem no outro, mas levando marcas que foram deixadas pelo seu filho, pela minha filha, por mim, por nós mesmos. E uma outra coisa, falar de apelidos. Há pessoas que apelidaram ou foram apelidadas e não sofreram tanto. Qual é o limite do bullying? Qual é o limite de ser travesso, de ser aquele garoto peralta, mas sem machucar e ofender o outro? Parece que é difícil de encontrar esse limiar, né? Ainda mais quando criança, né? Depois de adulto, acho que a pessoa consegue percebe, assimilar. Não está gostando, vamos parar por aí. Mas em certa fase da vida, acho que a criança não tem a percepção, né, de que está fazendo um mal muito grande para aquela pessoa. Então, continua brincando, apelidando e fazendo mal que só a pessoa sabe. Agora, num grupo, né? de estudantes e adolescentes, pastor, a gente observa que tem umas personalidades que se levantam com mais força e ele domina o grupo. Sim. E geralmente o que é o dominador, ele vai num menino ou numa menina mais frágil, mais delicado, mais introspectivo. E ele atrai, essa liderança atrai os seus súditos, né, vamos dizer assim. Se formam as gangues. Por isso que nós não podemos criar os nossos filhos dengando. Nós temos que criar crianças fortes. O filho, quando sai de casa, ele tem que saber conviver com isso. Não é que ele vai sair dando murros e pontapés em todo mundo. Mas nós não podemos dengar a criança a tal ponto que a pessoa olhou para ele e pronto. Ele já cai ali e fica ali e deixa todo mundo pisar em cima. Porque aí acontece aquilo que você falou, né? Quando um grupo social percebe que tem lá um fraquinho e que eles podem bater, que aquela criança não vai se posicionar, não vai se colocar diante do grupo, aí as crianças elas vêm com tudo mesmo para cima, né? Você estava falando uma coisa aí séria, Darleide. Tudo vem de casa. Se o pai conta piada de preto, se o pai conta piada de homossexual, se o pai conta piada de outras nacionalidades, como é que essa criança ela entende o quê? Bom, os meus pais são a minha lei. Então, se os meus pais fazem isso dentro de casa, eu posso fazer aonde eu for. O exemplo vem de casa, né? Então, é muito importante os pais terem a noção disso. Eles perceberem também os preconceitos que eles têm
e que nas entrelinhas eles passam para os filhos, porque as crianças elas estão sempre o quê? Antenadas. Minha assistente de estúdio e produção está falando aqui que há também o preconceito contra as loiras, por exemplo. Isso porque ela é loirinha, né? Então você, Agora, claro. Agora, esse preconceito também, assim, eu me acho feio não pela cor do meu cabelo. Sim. Não tem nada a ver. Então, tipo assim, mas eu vejo os comentários. Eu acho a Ana muito bonita, né, minha noiva. Então, mas eu vejo os comentários também de pessoas que falam assim, poxa, o que esse cara, né? Por que De tá namorando comentar, essa menina não, eu bonita? já vi comentário numa loja esperando ela se trocar. Quando os dois é bonito, não dá certo. Tipo, sabe? Então vocês Ou eu Ou seja, o cantando. diagnóstico que daria É. certo que você é feio e ele era bonita? Exatamente. Tipo, um tem que ser feio para ceder, acho que, talvez na visão dela, assim, um tem que gostar mais, né? Tipo, tem que ser, vai ter que ceder. Outro, eu apresentando ela na igreja e, nossa, é muito pro caminhãozinho dele. Tipo assim, então as pessoas não respeitam. Tudo bem, eu me considero feio, não tenho problema com isso, mas não é pelo meu cabelo, não tem nada a ver. Aham. Mas você vê que as pessoas também, elas têm um certo, né, preconceito e falam mesmo, assim, não é legal para elas verem alguém que elas consideram muito feio e Às vezes é e às vezes a pura gente inveja, também é né? assim, né? A gente comenta também, né? Quem nunca comentou, né? Então, Isso que eu ia lhe mentira, perguntar. né? Você faz esse tipo de comentário, mas Não, olha só, quem nunca eu fez? imagino que é muito comum, eu imagino e muito comum não, eu sei que é muito comum, que alguém diga assim, por exemplo, você casou com uma mulher bonita, loira. Claro que ela poderia ser negra, baixinha, gordinha Claro. e ser linda, Exato. não tem problema Isso. nenhum. Nós estamos falando de padrão, mas a esposa dele é assim, ela é alta, é loira, enfim. Mas, no seu caso também, sua noiva bonita, loira. Mas há quem diga que quem é feio precisa mostrar mais conteúdo para conquistar, para falar, para ser sensível, porque já não chega chegando, já não tem os atributos visuais que atraiam. Como é que é? Isso é verdade? Não que eu não possa testemunhar sobre isso, No mas meu eu quero caso, ver vocês. eu brinco assim, eu falo assim, ó, você tem, ainda bem que eu não sou bonito, porque assim, quem é bonito, ele atrai atenção, né? Muita atenção. Então, assim, eu acho que ela leva uma vantagem nesse ponto. Por eu não ser bonito, não vai ter mulheres, sabe, em mim. Eu penso assim, eu acho que essa vantagem, eu brinco com ela nesse sentido. Ó, eu sou feio, então você fica tranquila que eu não vou ter, né? Eu não corro risco de você me perder. Eu brinco assim, né? Mas atrai Mas eu acho que, por outros por outro atributos, lado, né? exatamente. Sim, mas aí que está a história do conteúdo, que assim, tem gente que é muito bonita, tem gente que tem toda uma beleza, né, que você olha assim, como é linda, mas você vai conversar Não, e tem uma dificuldade de conteúdo, né, Tremenda. para expor. Né? Outro dia vi uma moça que falava assim, capital do Brasil, aí ela fala Japão, e assim, meu Deus, aquele negócio assim que... E ela é linda, mas choca. Então não tem essa coisa assim de seja bonito ou seja feio, trabalhe o seu conteúdo. Seja você bonito em termos de aparência ou você seja lhe falte essa beleza, porque falta, né? Às vezes passou na filinha e disse, Senhor, tem mais? Não tinha, mas passou. Mas deu inteligência, deu condição de assimilar conteúdo. Veja só, Darlene, por isso que a sua assistente falou aí no ponto, né? É a reclamação das loiras. Criou-se a impressão que toda loira é burra. Que absurdo. Né? E assim, é só você chegar, você vai constatar que ela é burra. Ela já está gritando aqui que ela é tipo- muito inteligente. Então, e é outro tipo de bullying. É você já classificar a pessoa sem, ao menos, conhecer. Às vezes você chega e realmente confirma que ali é a parte rasa da piscina. Pastor, Na esse verdade. rapaz é extremamente tímido. Sim. Dicas para vencer a timidez. Quais foram as suas realizações nesse sentido? Pelo fato de eu cantar, então eu fui obrigado primeiro a falar que meu cabelo era natural. Então, tipo assim, então eu fui obrigado a me comunicar mais, entendeu? Então, eu creio que você tem que falar, né? Você tem que não ficar parado, porque às vezes eu fico muito parado. Eu chego no local, às vezes... Vou dar o exemplo de eu cantar, não é que sou muito conhecido, não quero crescer aqui para ninguém, mas assim, as pessoas pensam que por eu estar quieto é porque eu tô esnobando alguma coisa, e não é. É porque eu sou Timidez. tímido mesmo. Mas É o o seu certo, eu jeito. acho que é a pessoa encarar aquilo, porque me ajudou muito, né? O fato de eu cantar e ser obrigado a falar, isso me ajudou a vencer, porque senão eu ia ficar quieto o tempo todo. Sua dica, pastor. A minha dica, em primeiro lugar, é você ir se distanciando dos seus pais. Os pais sempre vão fazer o quê?
de proteger, proteger, proteger. Essa é a tendência natural dos pais. Eu nunca conheci uma criança que conseguiu deixar de ser tímida, ela vinculada demais com os pais durante muito tempo. Por isso que existe a escola. A escola ajuda na socialização, a escola ajuda mais na socialização do que na parte intelectual. Outra coisa é você se jogar ao mundo, entendeu? É você conversar com todo mundo, no seu local de trabalho você procurar fazer o maior número de amigos e no decorrer da vida, eu acredito assim, você não pode ter os mesmos amigos a vida toda. Você pode até conservar suas amizades, mas você tem que criar novos amigos e entrar em novos ciclos de amizade. Isso vai aumentando a sua capacidade de se expor, né? E digo mais, Darlene, por exemplo, na minha profissão, não tem talvez no meio social assim, uma profissão que mais joga você assim ao público, né? É verdade. Que é o pastor. Por exemplo, no caso deles, eles cantam. Se eles forem numa igreja e cantar por 2 minutos e meio, tá beleza. Eu não, eu tenho que falar 50 minutos. E aí? Então você se expõe demais. E em geral o pastor é um ser tímido. Então nós tivemos que fazer o quê? Eu vou lá, vou falar, vou encarar as pessoas e vou fazê-las gostar. Primeiro de mim, para depois gostarem daquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa extremamente tímida também. Eu tive que enfrentar. Eu vou, pronto, acabou. E o povo vai ter que me aguentar. A famosa frase, vocês vão ter que me engolir, né? E deu certo. Há 20 e tantos anos eu sou pastor. Isso vai quebrando cadeias dentro de você, exatamente. né? Não que quebram todas. Sim. Entendeu? A vida toda você vai lutando com uma coisa ou outra. Por exemplo, muitas vezes eu desço do púlpito, eu desço decepcionado. Eu acho que as pessoas não gostaram do jeito que eu falei. Eu me sinto um pouco rejeitado comigo mesmo, né? E às vezes para as pessoas foi maravilhoso aquele sermão que eu fiz. Então são coisas que você vai lutando a vida toda. Não vai ser quebrado da noite para o dia, mas isso é viver. E o que ele falou é verdade, porque na escola, como eu fui muito tímido, e meu irmão, eu cheguei a repetir a primeira série, acho que em virtude disso também, né? Então meu irmão, que era 1 ano e meio mais novo do que eu, ele chegou a estudar comigo na mesma sala. Você repetiu de ano, justamente quando você sofria com toda aquele mal-estar? A primeira série, sim. Sim. Sim, foi. Então, né? Agora, então, na hora dos trabalhos, ele se dava melhor do que eu, porque ele era totalmente, então ele fazia amizade, vamos fazer aqui, me dá aqui, empresta aqui. E eu pegava dele, porque ele conseguia, eu ia nele. Você pegava carona. Eu pegava carona, mas ele se dava muito melhor do que eu, entendeu? Então é verdade, e tinha hora que eu era obrigado, porque se eu não ficasse, senão eu não ia conseguir terminar meu trabalho, não ia... E como foi para você pedir namoro, a Ana? Foi interessante. Mandou porque, mensagem assim, ou teve que falar? Não, por eu ser muito tímido, né? E não é que não aparecia alguma, só que eu não gostava e a que eu, né? Tá. Primeiro eu tive um sonho, porque assim, eu tive um trauma com um cachorro, e foi interessante. Então eu tenho medo de cachorro, então um cachorro diferente para mim, não é todos, mas eu tenho medo. E aí eu sonhei que eu orei a Deus, primeiro eu orei a Deus querendo uma namorada. Ponto. Eu falei, Senhor, acho que já está na hora, vou completar 30 anos, quero alguém para mim. Peraí, você tem mais de 30 anos? Estou com 33 hoje. Gente, ele parece ter 23, eu queria ser ruiva com essa pele, com esse estado bom. Então eu orei, Senhor, está na hora, então tem que me ajudar, né? Aí eu tive um sonho no sonho eu enfrentava o cachorro. Eu falei, acho que isso aí é para mim, eu orei para Deus, eu tenho que enfrentar. E aí eu conversando com ela, fui ao encontro dela em Mogi das Cruzes. Vocês já eram amigos, conhecidos? E assim, no sonho, a pessoa era loira, eu conto para ela, sabe, de detalhes. Eu falei, senhora, é ela. Só que assim, eu não fui para pedir ela em namoro. Só que eu falei, não, tá dando tudo certo, é isso, né? E ela era muito bonita, eu falei, não acredito, mas eu vou ter que ter coragem. Eu lembrei do sonho, eu falei, não, tem que ser. E aí eu pedi ela em namoro. Nem ela esperava, porque a nossa conversa não era para ser aquele dia. E aí, engraçado que foi num casamento, e assim, o casamento parou, porque assim, eu ruivo, o pessoal já me conhecia de eu cantar, e eu, na mesma hora que eu pedi ela em namoro, para ela aceitou, ela falou, só que você tem que conversar com meus pais. E vai eu atravessando o salão e as pessoas pararam para ver toda aquela cena, eu pedindo. Então, assim, foi realmente um ato de coragem. Que depois eu falei assim, ó, realmente, acho que se eu soubesse que todo mundo estava prestando atenção, talvez eu não teria ido. Mas Deus preparou aquele momento. Então, foi um momento assim, poxa, você não é tímido. Para você fazer o que você fez,
chegar aqui, me pedir namoro, depois já de cara falar com os meus pais, que Não, eu diria que foi você é marcante. tímido, mas Foi você não é covarde. Não, Né? tinha Ele essa perguntou, ele diferença. pediu a Deus, Eu pedi a ele Deus. orou, sempre foi um menino cristão, orou, Deus te deu um sonho, É, no sonho era você pra mim foi- enfrentava é, um dos seus maiores, a representação do seu maior medo, que é um cachorro, Uhum. você enfrentava no sonho. Você vai agora encontrar a mulher que você, Senhor, é ela, o Senhor diz é ela, né? Para sua interação com Deus, é ela. Só atravessar o salão, esse era o seu cachorro. Isso. Mas assim, você não era covarde. Não é. Não, eu não, exatamente. Não é. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que ir. Já tinha pedido dela, já foi Sim. um desafio. Aí depois eu ia ter que falar com os pais delas, ir num casamento, na festa, onde todo mundo parou. Aham. E depois que eu fui embora, né? Todo mundo não falava mais. Olha Você aí, vê. meu amigo, você que é tímido, vai nessa que dá certo, meu amigo. Enfrente o cachorro da sua A vida. beleza que ela viu nele foi a coragem. Coragem, Ela que é não olhou isso que pelo toda mulher cabelo, quer. Nada disso, exato. E outra coisa, Darli, você estava falando aí, quando ele estava falando também, eu estava pensando nisso. O bonito também sofre bullying. Várias meninas já me falaram assim, pastor, porque eu sou bonito, os caras não têm coragem de chegar em mim. Verdade. Então, às vezes, as meninas que são, entre aspas, mais feias do que eu, elas conseguem namorar mais, conseguem, às vezes, namorados até melhores, porque eles chegam nelas, mas não querem chegar em mim, porque acham que como eu sou bonita desse jeito, eu vou rejeitar todos. Aí, às vezes, eu passo mais tempo sozinha do que as minhas melhores amigas. É Então, verdade. todo mundo, se você for olhar, todo mundo sofre bullying. Por isso que é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ele, porque todo mundo vai passar por ele em alguma parte da vida. Qual é o valor do cristianismo nessa superação? Ele sempre cristão, mas ali do outro lado tem gente nos acompanhando que não tem um credo, não frequenta uma igreja, e é tão rica essa experiência que nós temos aqui de falar para um público muito vasto, de uma variedade incrível. Gente, eu recebo twitters, e-mails de pessoas dizendo assim, olha, eu sou espírita, eu não frequento uma igreja, eu não leio a Bíblia como vocês leem, mas eu estou aqui assistindo a Novo Tempo, eu sou budista, ou seja, nem tem Jesus Cristo como o centro da fé religiosa deles, mas eles estão nos acompanhando. Então, assim, mas como no nosso caso, a nossa proposta é cristã, eu pergunto, qual é o valor do cristianismo para a superação de uma dificuldade como essa, que apenas simboliza tantas outras que cada um de nós tem? Paulo já disse lá em Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se teve alguém que sofreu bullying nesse mundo depois de Jesus, foi Paulo. Rejeição, Ao- agressão. Por todos os motivos e modos, né? É. E em suas cartas ele menciona. Uma vez começaram a falar mal dele, falaram, olha as minhas algemas. Isso aqui é uma coisa que mais marca um ser humano na sociedade moderna do que ser preso. Isso aí marca você para sempre, não é? Mas Paulo disse, olha, é por essas algemas aqui que eu me orgulho, porque eu estou sofrendo em nome de Cristo. Então, ele foi um exemplo claro que nós podemos vencer qualquer defeito que a gente tenha, qualquer defeito que a gente coloque, ou qualquer defeito que a sociedade coloca sobre nós, nós podemos vencer pelo poder de Cristo. Ele nos dá essa vitória, não é? E ele nos ajuda também a enxergar, porque o grande ponto do agredido é esse, é começar a ver que apesar dos outros talvez não darem valor para ele, ele tem valor. E acima de tudo ele tem o quê? A imago Dei, né? A imagem de Deus em si. É isso que nos dá valor, independente do que os outros acham ou do que a gente acha a nosso respeito. Existe essa imagem e ela nunca é perdida. A imagem de Deus sempre está em nós e é isso que nos confere o verdadeiro valor da nossa vida e da nossa personalidade. E, de novo, quem ensina isso para os filhos são os pais, né? Com Assim, certeza. qual é a sua identidade? Quem é você? Por que você nasceu? Quem te ama? Que valor você tem? Isso nos constrói, porque vem as adversidades da vida, ou vem a fala exterior, ou as falas exteriores, as vozes que nos ofendem, mas você sabe quem é você, o que você está fazendo, o seu papel. Isso que muitas vezes nos falta, inclusive como cristãos. Muitas vezes nós cristãos não nos apropriamos dessa verdade, que eu tenho uma identidade e ela está em Jesus Cristo. Qual foi para você assim, a importância de você ser cristão no seu crescimento, no seu desenvolvimento, nas suas lutas? Eu estou aqui imaginando você chorando algumas vezes, você triste algumas vezes, lá no passado, né? Quando você estava assim, meu Deus, me ajuda aqui. Que com essa cor de cabelo, né? Mas assim, Deus hoje eu sou muito... Feliz. Estou muito feliz, exatamente.
Hoje eu não quero jamais que meu cabelo nem fique branco, né? Mas vai chegar uma hora que vai ficar branco. Mas assim, Deus realmente me ajudou, porque foi Ele que né, orientou meus pais. Se meus pais não fossem né, cristãos, Pois será que eles iam me dar esse apoio? De que né, Deus me fez assim, de que Davi era ruivo, e que, né, que Deus não faz um jardim só com uma cor só de flores, né? Então, foi essencial. E a gente está falando de uma questão aparentemente simples. Não foi simples para você, porque só você sabe como foi enfrentar, atravessar um salão, um salão chamado Vida, até aqui, se superando. Mas e se nós formos pensar em outras pessoas que sofrem preconceitos ainda mais difíceis, né? Com relação, inclusive, à sexualidade, com relação, inclusive, a ter ou não ter bens, a ser pobre, chegar num lugar e todo mundo olhar assim porque ele não está vestido como todo mundo veste, a ter a minha mãe, qual a profissão dos seus pais? Ah, ela é, sei lá, ela é doméstica e o outro, ah, a mãe dele é doméstica. Sei lá, cada um tem sua história, como se isso fosse feio. Então, nós vamos finalizando esse programa de um jeito leve, de uma conversa, mas querendo fazer você pensar. Primeiro que você tem uma identidade, quem deu a identidade a você foi o próprio Deus, Ele é o teu Criador. E se tem uma coisa que a gente precisa considerar na vida, é que reconhecendo o valor que nós temos, nós poderemos vencer, superar, crescer. A dica de leitura que eu dei hoje de um rapaz que saiu do gueto, da favela, da comunidade americana e foi para o Senado. Que grandeza, mas ele vai falar de fé, ele vai falar de acreditar que há alguém acima de nós. Então pense nisso, você não está só, Deus é por você. Ele sofreu preconceito de deixar a glória e morrer na cruz. E alguns olhavam e olham ainda e dizem assim, Deus morrendo na cruz? Tá brincando comigo. O outro que disse enquanto ele estava aqui com os pés sujos de poeira, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso há alguma pessoa que dê algum fruto bom vindo de Nazaré? Quantas vezes pessoas sofridas por serem nordestinas, como eu, sim, nordestinos, pretos, magros, altos, baixos, gordos, feios, bonitos ou não, e nós vamos atravessando essa vida, essa história que deveria ser contada e feita de uma outra maneira, nos acusando, nos ofendendo, nos machucando, rindo do outro, humilhando o outro, porque quando eu humilho o outro eu me sinto melhor, mas na verdade eu me sinto melhor porque eu estou escondendo a minha própria desgraça. Então, que Deus nos oriente a sermos misericordiosos, termos compaixão e, acima de tudo, nos espelharmos em Jesus Cristo, que nos amou acima de todas as coisas e nos ama. Salatiel, obrigada por abrir seu coração e chorar aqui com a gente de um jeito tão lindo e dizer no final de um programa, eu sou feliz. Eu sou feliz. Que lindo. Deus te abençoe. Amém. Pastor, obrigada. Deus te abençoe. Mais uma vez eu que agradeço. E é feliz. Com toda certeza, com todos os meus 57 quilos, eu sou muito feliz e realizado. Deus seja louvado. Eu sou feliz com tudo que tenho e porque tenho também você na companhia. Obrigada. Deus te abençoe. Fique com Deus.